nenhum evento que não seja de sucesso dura 20 anos, tá? Então, parabéns a toda a equipe organizadora, a vocês todos que estão fazendo parte desse evento. E aqui eu vou trazer um pouquinho do nosso panorama sobre a educação inclusiva na nossa rede estadual do Paraná. E para a gente falar um pouquinho dos serviços de apoio que atendem à inclusão na rede estadual, a gente primeiro precisa internalizar o que é inclusão. Eu trouxe um vídeo muito rápido, é um recorte, né? Hoje em dia todo mundo está aqui interno nas redes sociais, todo mundo tem aí celulares nas mãos, e eu recortei do Instagram uma fala bem importante sobre esse tema, que eu acho que vai trazer para a gente o nosso pontapé. Você consegue colocar aí para mim? É bem rapidinho, tá? Ele é segundos. Convido sempre a gente a parar de falar que tal aluno ou cada criança é de inclusão. Quando eu estiver dizendo que alguém é de inclusão, eu estou declaradamente assumindo que eu não está aparecendo. Essa é uma coisa muito. Não. Mas pode deixar só o áudio, tá bom. Tá, pessoal, talvez a gente não veja, mas a gente vai escutar, tá? O direito de diminuir ou de determinar até onde o outro pode... Já que não vai... Pode começar. Já que nós não vamos ver, nós vamos escutar com bastante atenção, tá? Porque é uma pessoa falando, então a gente vai só ouvir, tá bem. Convido sempre a gente a parar de falar que tal aluno ou cada criança é de inclusão. Quando eu estiver dizendo que alguém é de inclusão, eu estou declaradamente assumindo que eu continuo excluindo. Essa é uma coisa muito importante. A escola inclusiva já é um termo redundante. Deveríamos entender a escola como um espaço inclusivo por essência, por justiça, por uma questão ética, humana, moral. Nunca eu tenho o direito de diminuir ou de determinar até onde o outro pode ir em razão de uma condição. Isso é cruel, isso não é cabível dentro de uma sociedade que se quer justa. Eu sou otimista nesse sentido. A gente está fazendo algo que nunca vai dar diferença. Há quanto tempo lidamos com a deficiência como algo a ser exterminado? Em pouquíssimo tempo, eu diria, pouco mais de uma década, nós estamos revolucionando o que o ser humano não foi capaz de fazer desde a sua origem. Nós vamos passar pela história da humanidade, mas vai ser a nossa existência e as escolhas que nós fizemos neste momento histórico que vai ter sido um ponto de mudança para a humanidade. Os outros que virão estudarão de um lugar melhor, eu acredito. Ok, né? É uma fala forte. Quem quiser assistir esse vídeo na íntegra, ele está no YouTube com o nome do evento Diálogos do Brincar. O nome dessa pessoa é a Meire Cavalcante, uma defensora da educação inclusiva e que defende muito bem, né? Então, entre os recortes da fala dela que ela diz, né, que quando eu falo que um aluno ele é de inclusão, a gente está declaradamente excluindo esse aluno, isso diz muito sobre acesso, participação e aprendizagem. Então, quando eu falo em inclusão, eu estou falando sobre oportunizar para todos os estudantes acesso, participação e aprendizagem. Pode passar o próximo slide, por favor. Tá? Pode passar mais um. O nosso processo histórico de inclusão que nós temos hoje, ele passou por alguns períodos muito tristes, né? Lá tem eu estava lendo sobre a história da deficiência, lá na Grécia era permitido jogar de um penhasco a pessoa que nascia com uma deficiência, né? E depois isso foi passando de fases historicamente, até a gente chegar numa fase chamada segregação, onde os alunos com deficiência não poderiam estudar no mesmo espaço
dos alunos, dos demais alunos. Daí nós tivemos uma fase chamada integração, que é assim, uma classe de pessoas com deficiência dentro de uma escola, tá? É chamado também de classe especial, isso faz parte do processo integrativo. E até chegar na nossa fase da educação inclusiva, como nós temos hoje, tá? Pode passar mais um. E daí, tem várias leis, várias políticas públicas, a partir da década de 90, que nós tivemos a Declaração de Salamanca, né? Nós tivemos também uma declaração, um evento lá na Tailândia, em Jomtien, que fala que a educação deve ser para todos os estudantes. E a eles deve ser dada uma educação de qualidade. Então, para a gente refletir um pouquinho, eu queria a participação de vocês aqui, eu queria que todo mundo pensasse e fosse me falando. Quando eu falo que todos os alunos devem ter acesso, participação e aprendizagem, o que quer dizer esse acesso? Quem pode me dizer aí? Né? O que é dar acesso a um aluno, por exemplo, com deficiência? A um aluno autista? Né? O que é acesso? O IEL tem segundo andar? Então ele tem escada? Ele tem elevador? Então, um aluno que usa cadeira de rodas, ele tem acesso a um laboratório se este ficar no andar de cima? Então, eu estou falando de barreira de acesso. Tá? Claro que a escola se organiza para dar condições de atendimento a esse estudante no espaço que tem. Né? Mas quando eu falo em acesso, eu não estou falando só acesso à sala de aula dele. Tá? Eu estou falando em acesso, por exemplo, ao conteúdo. Se eu der uma aula, por exemplo, sobre plano cartesiano, e um aluno com deficiência intelectual tem dificuldade de aprender coisas de escola, ler, calcular, interpretar, não sabe números até 20, ele vai ter acesso a esse conteúdo? A gente precisa trazer possibilidades para que ele tenha acesso a esse currículo. Né? Então, dar acesso a ele é acesso à escola, ao currículo, ao lápis. A gente tem alunos, por exemplo, que não tem nenhum movimento dos braços e pernas. Então, ele tem acesso ao lápis. Então, a gente precisa de adaptações, de acessibilidade, de tecnologias assistivas para que ele tenha acesso a esse recurso. Daí existem as ponteiras de cabeça, onde esse aluno pode digitar lá no teclado com a cabeça. Né? Então, a gente precisa promover esse acesso, promover participação, porque muitas pessoas também pensam que as famosas adaptações para os alunos com deficiência só são adaptações de prova, por exemplo. Eu vou fazer uma prova com conteúdos reduzidos, número de questões reduzidas, quantidade de palavras no enunciado, ou seja, um enunciado reduzido, uma simplificação de conteúdo, quando, na verdade, eu oferecer as adaptações envolve ele participar de todos os momentos da escola, tá? Por exemplo, no intervalo, eu não posso isolar o meu aluno autista porque ele tem dificuldade de interação e comunicação social. Eu preciso promover essa participação, né? Por premissa de critério de diagnóstico, o autista ele tem dificuldade de iniciar ou manter conversas. Ou seja, se eu não iniciar a conversa com ele, se eu não cumprimentar ele, se eu não chamar ele para conversa, ele não vai começar, porque isso é condição diagnóstica dele, né? Então a gente precisa promover essa participação. E nós precisamos promover também a aprendizagem. Hoje, aprendendo mais do que ele sabia ontem, né? Todo mundo precisa aprender tudo da mesma forma, no mesmo tempo? Não, isso já é premissa da educação inclusiva. Eu lembro
que o palestrante anterior estava mostrando um quadro, que era uma linha, onde tinha assim, em vermelhinho, 1% que não sabe, que não tinha aquisição de matemática, né? Daí tinha outros 2% que tinham um nível à frente, mas também tinha muita dificuldade de matemática. Daí tinha um grupo lá que é 5% que sabia um pouco mais. Daí tinha um grupo lá na frente de 14% que sabia bastante de matemática. Esse grupo representa muito essa diversidade que nós temos na escola. Porque nós temos aquele indivíduo que tem muita dificuldade de aprender e aquele que tem muita facilidade em aprender. Porque se eu tenho um aluno superdotado e ele tem uma inteligência acima da média, ele pode aprender, tem um estudo americano que fala que ele pode aprender até 8 vezes mais rápido do que os seus pares. E se eu tenho alguém que aprende 8 vezes mais rápido do que seus pares, ele pode ter dificuldade, por exemplo, de ter resistência à frustração. Então ele não consegue ficar naquele ambiente com um conteúdo redundante para ele, tá repetitivo para ele. Ele não entende, por exemplo, por que ele tem que copiar ou fazer um exercício se ele já teve aquela aquisição daquele conceito, né? Então eu tenho um aluno aprendendo de formas diferentes, com cada metodologia diferente. Então isso é promover acesso, participação e aprendizagem, tá? Pode passar mais um aqui para a gente pensar. Volta mais um, por favor. Só mais um. Isso, ali embaixo, ó. Escolarização é obrigatória. Tem uma lei no Brasil que diz que todas as crianças acima de 4 anos, até todos os adolescentes até 17 anos, obrigatoriamente eles devem estar na escola. Ou seja, não tem opção, por exemplo, de uma mãe que tem um filho autista com 14 anos e falar assim, eu não quero que ele vá para a escola. Está tendo reclamação da escola. Não. A escola é obrigatória para todos de 4 a 17 anos. Tá? A matrícula no ensino comum é preferencial. Hoje o Paraná tem algumas escolas especializadas. Tem 400 escolas como o ILES, a APAI, a Flávia Cristina, a APS Down, né? São escolas que vão se apresentar para vocês aqui também, e que são escolas de muita qualidade e que hoje estão sofrendo um processo de ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Teve uma federação, né, não do Paraná, que judicializou que o Paraná está destinando recursos para práticas segregativas, tá? Que são, por exemplo, escolas especiais que não é inclusão em classes comuns de ensino. Só que essas escolas, se a gente conhecer, se for lá ver, eu vou em todas elas, fazem um trabalho de muita qualidade para esses estudantes que têm graves comprometimentos e que tem todo um contexto envolvendo elas. É diferente de você julgar uma outra escola que você não conhece, que não tem qualidade e que tira o aluno da escola comum e coloca numa escola especializada. Essas escolas têm um acompanhamento, têm uma comissão de monitoramento para que elas sirvam essa qualidade. Então, na nossa lei diz que a matrícula no ensino comum ela é preferencial para a família, mas a família ela pode optar em qual serviço ela quer, né? E o AE é o serviço prioritário para apoiar o processo de inclusão escolar, tá? O atendimento educacional especializado, a gente vai ver isso nos próximos slides, ele é o apoio principal, ele é o principal locus de atendimento à inclusão que nós temos. Então, se eu tenho um aluno com deficiência, um aluno autista e um aluno com altas habilidades na escola, ele tem direito a esse suporte para oferecer para ele possibilidades de acesso, participação e aprendizagem. Tá? Então, o que tem que ficar bem entendido aqui entre nós não questionamos o processo de inclusão, isso é posto. É a mesma coisa de eu questionar a lei de trânsito, por exemplo. Né? Isso está posto. Então, o processo inclusivo ele não é uma opção nossa. Tá?
Nós precisamos promover a partir de acesso, participação e aprendizagem. Pode passar. Passar o slide. Aqui é só para dizer que nós temos um aumento considerável de alunos público eletivo da educação especial na nossa rede e no Brasil todo. Isso é reflexo, né, de várias mudanças de critérios diagnósticos, de conscientização, de acesso a diagnósticos. Inclusive, hoje nós temos um aumento considerável de alunos com o transtorno do espectro autista com diagnóstico, né? Isso faz parte desses impactos de diagnóstico. Pode passar mais um. E aqui é o que eu quero mostrar para vocês aqui, principalmente, que são os serviços da nossa rede, tá? De um lado aqui, eu tenho ofertas no turno de escolarização da rede estadual de ensino. E do lado de lá, eu tenho ofertas de contraturno de escolarização. O que é importante a gente entender daqui? Hoje nós temos uma lei no Brasil, amparada também, reforçada por um parecer, chamado Parecer 50, sobre o transtorno do espectro autista, que traz a possibilidade de um profissional de apoio escolar. Tá? Então, qual é o apoio mais importante que um autista que demanda de necessidades importantes ali, que tem altas demandas, ele tem direito pela lei federal? Um profissional de apoio escolar. É aquele que ajuda na higiene, na alimentação, na locomoção, onde o aluno estiver presente, tiver necessidade, tá? Esse profissional a gente chama de PAE, tá ali, ó, PAE, Profissional de Apoio Escolar. O Paraná, o estado do Paraná, ele amplia esse atendimento com o professor de apoio educacional especializado, que é o PAEE. Esse professor na nossa rede é um professor especialista, que atende o aluno autista, que tem comprovada necessidade na mediação pedagógica e ele atua dentro de sala de aula atendendo um ou mais estudantes na forma de mediação, tá? Esse serviço, o Paraná, a rede estadual do Paraná, ela amplia os serviços da política nacional, tá? Então quer dizer que a gente consegue oferecer um pouco a mais para conseguir ter mais qualidade para acesso, participação e aprendizagem. Não uma pergunta importante aqui. Como que consegue esse profissional, né? Parte do princípio que a escola solicita, é feito um estudo de caso com a equipe do núcleo, e esse estudo de caso que vai ter ali, fala da equipe pedagógica, dos professores, né? Do que já tem sido feito, do AEE, e daí, a partir do momento que comprova a necessidade, é solicitado para a Secretaria de Estado, e daí o processo, via de regra, demora 20 dias. Tá? É rápido. Tá? O PAC, pode voltar, mais um. O PAC, acima do PAE, é o mesmo serviço de professor de apoio, só que ele é o professor de apoio à comunicação. Esse é para alunos com deficiência física neuromotora e ou para alunos que tenham condições comprometidas de comunicação, tá? Então, é para comunicação alternativa, para alunos que não falam, né? O TIOS é tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, então para alunos surdos que dominam a língua de sinais. O guia intérprete é o professor de apoio na área da surdo-cegueira, tá? Então, ele atende os alunos nessa condição. E daí nós temos o AEI, Atendimento Educacional Especializado Integral, que é o atendimento que ocorre nas escolas integrais. Por quê? Porque a sala de recursos, ele é o atendimento educacional especializado oficial, só que ele é em contraturno. Como a escola integral não tem contraturno, ele atende na intra-itinerância daquele turno. O IEL, por exemplo, tem esse serviço, tá? Então tem as professoras do AEI, que atendem no máximo 15 alunos cada uma, e elas intra-itineram na escola, atendendo por cronograma as necessidades desses 15 estudantes.
Esse trabalho ele é importantíssimo, porque quando eu falo em sala de recursos ou em AEI, eu estou falando do principal locus de atendimento para identificar as necessidades, tá? Então, se a Cleide, que está aqui, está lá na escola, e ela tem uma necessidade ali de uma adaptação, ela não está conseguindo acompanhar o currículo, eu preciso identificar as necessidades para eu conseguir me articular com os professores para ver qual é a melhor adaptação que ela vai ter. Eu posso reduzir conteúdo, eu posso simplificar conteúdo, eu posso alterar enunciados, eu posso dar um texto para a Cleide só com palavras marcadas em marca-texto, que é o que eu sei que ela consegue ler. Eu posso dar o material impresso para ela não precisar copiar do quadro, porque ela tem dificuldade em registro. Essa identificação das necessidades, ele é ponto fundamental para que a gente consiga promover o acesso à participação e aprendizagem. Então, ele acontece no AEI e ele acontece nas salas de recursos multifuncionais que atendem a todas essas necessidades. O Paraná tem um programa bem legal de altas habilidades, então a gente tem salas de recursos na área das altas habilidades e superdotação para promover a esses alunos uma estimulação, um pensamento científico, promover participação em eventos científicos, porque foi identificada a necessidade de que eles podem suplementar, né? E também atende a área visual, a surdez, a deficiência intelectual, a deficiência física, neuromotora, o autismo, né? Então são as ofertas de contraturno de escolarização. Pode passar. Então, para isso, eu preciso identificar as necessidades para pensar na eliminação dessas barreiras. Então, o que é uma barreira para um aluno surdo? Né? É uma barreira de comunicação. Então, se eu não promover essa comunicação por meio de um intérprete de Libras, é uma barreira à aprendizagem, é uma barreira à participação, é uma barreira à aprendizagem. Se eu tenho um aluno com deficiência física neuromotora e o andar de cima é que tem um laboratório lá que vai ter a plataforma de redação, eu vou ter uma barreira desse aluno, barreira física, né? Uma barreira arquitetônica. Então, o principal trabalho nosso hoje é de reduzir as barreiras atitudinais. O que são barreiras atitudinais? É quando a gente tem um aluno autista, um aluno com deficiência na escola, e ele tem só o acesso, tá? Ele está na sala de vocês e ele tem só o acesso. Mas ele não é acolhido, o professor não faz intervenções diretas com ele, o professor às vezes fala assim, esse aluno precisa de um professor de apoio. Antes de ser um aluno da educação inclusiva, ele é aluno da escola. E a gente precisa promover esse acolhimento, essa participação, essa aprendizagem que vai fazer muita diferença. Todos deveriam gostar de estar na escola, né? Então a gente precisa entender e respeitar as diferenças, e isso é premissa da educação inclusiva, né? Então derrubar essas barreiras atitudinais, ela é fundamental para que a gente consiga avançar no processo de inclusão da pessoa com deficiência, tá? Então, o professor do AE, tá ali embaixo, ele vai identificar as necessidades e vai, junto com o professor, elaborar e organizar recursos, serviços, o atendimento pedagógico da qual ele necessita para que ele consiga avançar na participação e na aprendizagem, né? Então, nós precisamos olhar para ver o que esse aluno precisa. Na sala, no intervalo, na aula de educação física, em todos os momentos, todos acolhendo e todos fazendo com que ele participe e eliminando barreiras, né? E dentro do AE tem um trabalho bem importante que é assim, esse professor de educação especial, ele é contratado na escola como professor especialista
em que vai identificar essa necessidade e vai promover essa participação, essa aprendizagem. O aluno, não, o professor regente, o professor de matemática lá, talvez ele não entenda nada de educação especial. Ele não saiba o que é um aluno autista, né? Então esse professor, ele tem fundamentalmente a atribuição de fazer o que a gente chama de trabalho colaborativo. É ele se articulando com esse professor e trabalhando junto às necessidades identificadas para esse aluno. Então, se o professor ele não sabe sobre inclusão, isso não é desculpa para que a gente tenha um trabalho efetivo. Existe o trabalho colaborativo que deve acontecer em todas as escolas, né? Se o aluno tem deficiência, autismo ou altas habilidades, superdotação, ele é público eletivo da educação especial. Então, ele vai estar neste atendimento. Não tendo na sala dele, na escola dele, ele pode ser atendido em outras escolas. Tá? Pode passar. As escolas especializadas, eu falei para vocês já um pouquinho, né? A gente tem 400 no Paraná e 24 na região de Londrina. São 7 só no município de Londrina. Então a gente tem aí bastante aluno atendido e essas escolas atendem os alunos que têm deficiência intelectual e ou deficiências múltiplas com graves comprometimentos. E elas oferecem essas três níveis de escolarização. A educação infantil, o ensino fundamental, que é dividido em etapas, tá? Só pode aluno do primeiro e do segundo ano. Então, se o aluninho, por exemplo, ele não estudou na APAE no primeiro, no segundo ano e passou para o terceiro, a gente não consegue voltar. É vedado por lei retroceder à vida escolar. Somente o juiz consegue fazer isso. E a educação de jovens e adultos. Pode passar. Aqui é só para dizer quem é público eletivo da educação especial. Todas as deficiências, eu estou falando de deficiência intelectual, deficiência física, deficiência visual, a surdez. Eu estou falando do transtorno do espectro autista e estou falando também do superdotado. Os alunos que têm TDAH, os alunos que têm dislexia, que são chamados transtornos funcionais específicos, né? Ou os transtornos hipercinéticos, eles não são público eletivo da política federal, mas o Paraná atende no AEE, tá bom? Isso é bom, é importante. Então, o aluno TDAH, no Paraná, ele é atendido no AEE. Em outros estados, não necessariamente. Tem que ter uma política normatizada estadual ou municipal. Pode passar. Então, qual seria o papel da educação inclusiva, né? Seria acolher a todos, seria respeitar as necessidades, né? Respeitar essas diferenças, reconhecer e promover o potencial de cada estudante. Isso é a premissa da educação inclusiva, né? A gente precisa que ele alcance o máximo do seu potencial. Não é aprender o que a escola tende a ensinar a todos os estudantes. É alcançar o máximo do seu potencial. Tanto que a adaptação curricular parte do que ele sabe, da habilidade de cada um. Então, se a habilidade dele, por exemplo, é somente as letras, as vogais, então a gente vai partir do que ele sabe e tentar avançar em participação e aprendizagem. Tá? E às vezes um aluno autista tem dificuldade, por exemplo, nas habilidades básicas, ele não consegue ficar sentado. Então, isso precisa ser trabalhado lá do início. E eu só queria também colocar que a gente está tendo bastante casos de alunos com comorbidades, que a gente fala, que é a associação a uma outra condição, com os transtornos mentais, né? E isso tem que ter todo um trabalho voltado para a saúde, porque nenhum aluno que não está bem em saúde vai estar bem na escola. Então, se o aluno tem uma crise, ele tem uma desregulação, né? A gente precisa hoje atender a essas necessidades.
Talvez um barulho, né? Alunos autistas, eles podem ter o que a gente chama de hiperreatividade sensorial. Então, num ambiente muito barulhento, ele pode ter uma dificuldade, né? Então, a gente precisa hoje trabalhar com essa prevenção dessa crise, com essa antecipação a essas necessidades. Isso também é papel do AEE e, consequentemente, todos nós podemos ajudar, né? Promover a interação e a colaboração, promover oportunidades iguais e valorizar a diversidade. Você assume esse compromisso conosco? Então esse é o nosso olhar, esse é o nosso compromisso, né? De promover o acesso, a participação e a aprendizagem para os estudantes da educação especial. Certo? Muito obrigado. Eu queria passar um vídeo, mas só se ele passar. Porque a gente só ouviu o outro. Esse não dá para só ouvir, tem que assistir. Será que a gente consegue? Alguém consegue dar um suporte aí? Será que ele está em... Ah lá, gente, o vídeo. É um trechinho de um filme chamado Primeiro da Classe. É bom. Oi, pai. Apaga a luz. Tem como apagar a luz? Não, eu não sei ainda. Tá legal. Mais. Onde vai ser? Almoço no trabalho do meu pai. Lá ele precisa se preocupar com meus alunos. Se você vai precisar, você vai esperar. Tá bom? Tá bom. Oi. Bom. Vamos almoçar com o reservado. A gente vai ter mais que passar, bom? A Daiane me pergunta quando é que você vai aparecer. Ele está muito ocupado, procurando emprego, né? Então vamos fazer uma entrevista em seguida. E como tá aí? Eles ainda estão te enchendo muito por causa da sua palavra, Turete. Alguns sim, alguns não. Você está precisando de dinheiro? Não, vim te pedir dinheiro. Eu sei disso. Você não precisa de nada? Não. Mas por um acaso, se faltar, sabe que tem emprego aqui? Eu vou dar aula. Tá? Não vou deixar nada se meter no caminho. Tá bom. Só estou dizendo que não tem nada de errado. As opções para as coisas não deem certo. Existem outras coisas além de dar aula. Para mim, não. Papai nunca entendeu o meu otimismo. Como quando eu me formei na escola secundária. Eu tinha esperança de que tudo acontecesse de forma diferente. Qual é o problema, Beto? Eu comendo sozinho. Começar de novo, escola nova, amigos novos, o mesmo resultado. Hoje nós vamos falar de uma coisa. Nós vamos ter suas amigas. Vocês buscam educação. Vocês são perfeitos. Por exemplo, digamos que sua mãe faça uma torta. Vá para o diretoria agora. Não foi a melhor maneira de me apresentar para o diretor. Para que acha que sai da escola, Brett? Assim eu tô puto por ter interrompido a Não aula. está respondendo a minha pergunta. Para que serve a escola? Para educar, não é? Para usar o conhecimento e acabar com a ignorância? A orquestra da escola vai dar um concerto. Está pensando em ir? Não, senhor. Meus chiques estragam a música. Eu quero que esteja lá. Quero que todos fiquem sentados um minuto, por favor. Obrigado. Gostaram do concerto?
estou certo? Eu também. Eram bem irritantes, não? A pessoa que faz esses barulhos é Brad Cohen. Suba aqui, Brad. Gosta de fazer barulho e incomodar as pessoas, Brad? Não, senhor. Então por que faz? Não. Porque eu tenho a síndrome de Tourette. E o que é isso? É uma coisa no meu cérebro que me faz fazer barulhos estranhos. Mas poderia controlar se quisesse, não é? Não, senhor. É uma doença. Por que você não se cura disso? Não existe cura. Eu gosto de fazer barulho tanto quanto vocês gostam de ouvir. Mas eles ficam piores quando eu fico estressado, quando vocês não aceitam que eu não posso evitá-los. Mas quando eu me sinto aceito, eles até melhoram. O que nós podemos fazer? E eu estou falando de todos da escola. No que podemos te ajudar, Brad? Eu só quero ser tratado como todo mundo. Foi bom. Vai se sentar. Não. Todos falaram um pouco de educação. E foi como abrir uma porta para um mundo novinho e fora. Pode colocar no último slide. Eu só quero ser tratado... É bom o filme, né? Chama-se O Primeiro da Classe, esse filme. E duas frases, né, que ele fala que são bastante impactantes. Eu só quero ser tratado como todo mundo. E algumas palavras e um pouco de respeito. E foi como abrir uma porta para um mundo novo, né? E que nós consigamos juntos abrir essa porta para dar mais acesso, participação e aprendizagem para os nossos alunos com deficiência. Muito obrigado.